Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Chegamos à última quarta-feira do mês de março. Mais um culto de oração, ainda virtualmente. Mas eu queria chamar a atenção dos amados para algo que tem acontecido muito no meio do povo de Deus. E trago uma advertência. Cuidado com o ouvir precipitado. Tiago 1, 19 e 20 diz assim a palavra do Senhor: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós clamamos a Ti, confiados no poder que há no sangue de Jesus, esse sangue remidor, esse sangue libertador. E nós pedimos também, Senhor, libertação para todos que estão passando por estreitos, por opressões, por julgos desiguais e por perseguições sem causa. Que o Senhor entre com a providência e faça tudo novo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem falado algumas vezes na igreja e nos áudios a respeito da necessidade de prestarmos atenção àquilo que ouvimos. Muitas coisas têm sido geradas, muitas encrencas, muitas maledicências têm sido geradas por uma escuta precipitada. E esse texto, no início, ele está no contexto que fala da prática da palavra de Deus. Tiago diz com muita propriedade: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí a gente pode fazer várias aplicações aqui, mas eu queria chamá-los para uma aplicação de certas iras desproporcionais geradas por uma escuta ou uma percepção absolutamente equivocada. Nas minhas longas escutas tenho visto e ouvido de tudo um pouco. E algo fica muito claro ao meu coração: quanta dor seria evitada se conseguíssemos corrigir esse tipo de inclinação. É sério demais. Tem muitos corações abatidos, entristecidos, machucados, sem necessidade. No texto citado, Tiago dá 3 instruções que podemos aplicar a absolutamente tudo. Primeiro, todo homem seja pronto para ouvir. Outro dia eu ouvi uma frase notável que dizia: em vez de fazer cursos de oratória, precisávamos fazer cursos de escutatória. Em segundo lugar, seja tardio para falar. Em terceiro lugar, tardio para se irar. Ira-se com muita facilidade. Nunca vi tantos milindres como no meio do povo de Deus, do povo do Senhor. E aí isso leva a algumas considerações a respeito do assunto. Vivemos em um momento de velocidade, de altas tecnologias, quando as comunicações correm de forma rápida, fazendo uma informação percorrer a Terra em questão de fração de segundos. Contudo, ainda é necessário que tenhamos atenção com o que ouvimos e a maneira como fazemos as nossas leituras, tanto de textos quanto de situações. Esta semana eu ouvi outra frase notável que dizia assim: precisamos ensinar as nossas crianças a interpretar textos. Se você lê uma história para uma criança, faça perguntas. Se você assistir um filme com uma criança, faça perguntas, porque disso vai depender a postura dela no futuro. E aí, um ponto e vírgula
ou mesmo um ponto, podem mudar totalmente o sentido de uma frase. E não há velocidade ou tecnologia que substitua uma boa escuta e uma boa leitura. E isto vale para qualquer área da vida humana. Que possamos atentar para isto. Lembro-me de uma amada irmã, já falei sobre isso várias vezes. Essa irmã passou 10 anos com ódio de mim. Por conta de uma resposta dada a ela, que ela interpretou completamente errado. E quanto tempo de comunhão perdido, quanto tempo de mal entendido, não esclarecido, se ela tivesse voltado na mesma hora e perguntado outra vez. Mas não, aquela irmã passou 10 anos de sua vida cultivando uma ira absolutamente desnecessária a meu respeito. Uma pena. Parece que o adversário é especialista em se interpor entre o que dizemos e o que tem sido ouvido. Por outro lado, tem a nossa impulsividade que precisa ser tratada e só é possível através desses episódios tão dolorosos. Lembrei-me agora de uma outra situação em que uma outra irmã, numa escola dominical, eu estava dando uma aula e essa querida irmã me fez uma pergunta. E ela disse: Jesus proibiu tomar a ceia, por que então tomamos? Eu disse: oi, não entendi. Perguntei perplexa onde ela havia visto essa proibição. Presta atenção nisso aqui. Ela de pronto respondeu em Mateus 26, 29. Eu disse: vamos ao texto. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Aí ela abriu a Bíblia dela e o leu para mim da seguinte forma: eu lhes digo que de agora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Presta atenção, isso aqui é sério demais. E o Senhor diz para a gente não acrescentar um tio ou uma vírgula, quanto mais uma letra, a palavra dele. A irmã acrescentou um S ao verbo beber, que mudou totalmente o sentido do texto. Eu já vi de tudo um pouquinho. Pedi que ela lesse o texto repetidas vezes e devagar, até que percebesse o equívoco. A irmãzinha leu umas 6 vezes e lia sempre: não bebereis. Eu digo: leia de novo. Não bebereis, não bebereis, não beberei. Meu Deus! De repente ela caiu em si. Graças a Deus ela percebeu. Assim são as nossas percepções impulsivas e equivocadas. Conheço tantas pessoas entristecidas, magoadas, corações sangrando, por causa de percepções melindrosas e equivocadas. E o desejo do coração de Deus hoje é tratar essas áreas onde há melindres, tratar essas áreas onde há arestas que precisam ser aparadas. Quantas famílias em litígio por palavras não ditas, ou ditas e interpretadas de uma maneira diferente. O desejo do meu coração é que o Senhor fale ao seu coração através dessa palavra. Que o Senhor ministre ao seu coração aquilo que Ele deseja ministrar. Que haja concertos, que haja mudanças profundas de vida. As palavras de ordem para nós em relação a essas coisas são paciência, atenção e cuidado. Eu não tenho muita paciência para ouvir mensagens enormes. Mas o Senhor tem me dado a graça
de conseguir tirar o extrato, a essência. Eu tenho uma facilidade muito grande de resumir, de fazer síntese. Uma coisa que poderia ser dita, que tem sido dita, por exemplo, em meia hora, às vezes as pessoas mandam áudios para mim imensos, eu extraio dali a essência. Uma coisa que poderia ser dita em 1 minuto ou meio minuto, é dito há uma verborragia desnecessária. Mas a gente precisa aprender também a fazer síntese daquilo que a gente ouve, sem acrescentar absolutamente nada. O que nós aprendemos aqui? O desejo do nosso coração é que o Senhor nos ajude e cure a nossa impulsividade. Sobretudo, que nós submetamos os nossos ouvidos e a nossa percepção ao Senhor. Que levemos o nosso pensamento à obediência de Cristo, a nossa audição e a nossa oratória, a nossa fala. Que nós aprendemos, primeiro, a escuta é excelente, aliada de um falar e um agir prudente. Segundo, a nossa ira por motivos precipitados gera muita ferida desnecessária. Em terceiro lugar, sejamos cautelosos, pacientes e atentos. Agora deixa eu chamar a sua atenção mais uma vez. É preciso, é necessário, é imperioso que nós corrijamos as nossas percepções equivocadas. Essa pandemia que está aí, ela traz a reboque o chamado de atenção para que corrijamos essas coisas. Nós podemos ser chamados da terra num abrir e fechar de olhos. Então que o Senhor, Ele nos ajude a compreender essas coisas e mudar a rota da nossa vida. Vamos orar por aqueles que estão passando por momentos de dificuldade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito, vem nos encher com a presença viva e gloriosa do Teu Espírito Santo e corrige, Senhor, essas falhas, esses pecados, essas imperfeições, esses melindres. Visita os enfermos, mas visita os enfermos de alma, Senhor. Aqueles que remoem vida fora, coisas que já deviam ter sido curadas. Que o nome do Senhor em todas as coisas seja glorificado. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.